Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do quinto episódio da série Picard, intitulado Encrencas em Star. É um episódio que tem uma característica um pouco diferente dos outros, né? É um episódio que tem mais ou menos aí dois gêneros envolvidos, né? Você tem um pouco de galhofa, um pouco de comédia aí, né? Que está sendo trabalhado um pouco, tá? Mas isso é uma parte bem pequena do episódio, porque o grosso do episódio é mostrado de uma forma bem soturna, é mostrado de uma forma bem violenta, uma violência que mesmo com toda a distopia que a gente vê em Jornada nas Estrelas atualmente, ainda não cai bem, tá? Para uma série como Jornada nas Estrelas. Foi violento demais para ser um episódio de série de Jornada nas Estrelas. Vou precisar dar os spoilers de sempre, tá? Então vocês, por favor, assistam, né, o episódio se vocês ainda não assistiram, tá? E vamos lá, vamos falar um pouquinho disso, né? Eles estão, né, a tripulação do Picard, né, tá chegando a Free Cloud, né, para tentar encontrar o Bruce Maddox, né? O Bruce Maddox, ele tá sob o controle, né, ele está vamos dizer assim, a custódia, né, entre aspas, né, de uma vilã chamada, de uma líder do crime, né, chamada Bzaiji, né, um negócio mais ou menos assim, Bzaiji, que é a cara, né, essa criminosa, ela é a cara da Conselheira Troi, né. O que ela faz, né, nessa região aí? Ela pega ex-assimilados, né, ex-pessoas que foram assimiladas pelos Borgs e arranca os implantes, né, sem anestesia, para poder vender. Inclusive, ela fez isso com o nosso Isheb, né? O Isheb, que era um cara que era, vamos dizer assim, na série Voyager, aquele cara que foi iniciado pela 799 na vida, né, depois de ter sido desassimilado no caso, né, e a 799 tinha uma verdadeira afeição filial por ele, né, e reza a lenda, inclusive, que o ator que fazia o Isheb, né, ele ficava muito excitado, né, quando via, né, a Jodie Ryan naquele macacão, né, totalmente colado no corpo dela, né, no caso, né. Então o Isheb sempre foi um personagem que teve muito carinho por parte dos trekkers que eram loucos, né, pela 7/9, né? Então, quer dizer, você vê o Isheb, né, acabando sendo morto no início do episódio, né, que ele estava tendo os implantes deles arrancados, né, em mais um flashback que a gente vê, né, na série, né, a gente vê o Isheb tendo esses implantes arrancados, né, e a 7/9 invade o lugar onde ele estava tendo os implantes arrancados, ela mata todo mundo, né, e acaba tendo que sacrificar o Isheb, porque o Isheb não aguentava mais, né, a dor de ter seus implantes arrancados sem anestesia, né? Então isso deixou a 7/9 muito revoltado, né? Então o passado que a 7/9 tem com essa Bzaiji aí é muito complicado, tá? Até porque a 7/9 também foi aprisionada e ela conseguiu fugir, né, dos braços, das garras, né, dessa vilã aí que tá aí, no caso, né? E essa vilã, ela acaba, né, mantendo o Maddox sobre prisão, no caso, né? Tá mantendo ele, por quê? Porque o Maddox, ele tinha o laboratório dele onde fazia os androides, né? E os Romulanos derreteram o laboratório dele todo e ele não podia, né, ele não podia pagar o empréstimo, né, que ele fez junto a essa Bzaiji aí, no caso, e depois que ele contou que era o Tal Shiar que estava atrás dele, é que a Bzaiji quis pegar ele mesmo para usar como moeda de troca com o Tal Shiar, né, no caso, né. Então a gente vai ter essa situação aí. Então Picard e a sua trupe chegam a Free Cloud, né, que parece muito mais um ambiente que a gente vê em Blade Runner 2049 do que qualquer outra coisa, né? Eles chegam nesse planeta, né? E eles vão precisar, né, de um plano para poder salvar o Bruce Maddox, né, dessa Bzaiji aí, né? E aí, qual foi a grande surpresa dessa história toda? Quem organizou esse plano de resgate foi praticamente a Raf, né? A Raf, que era uma personagem que até agora estava muito instável emocionalmente, estava tratando Picard de uma forma muito deselegante, muito mal educada, né? Mas de repente a Raf, ela parece que meio que muda da água pro vinho nesse episódio, né? Ela fica muito mais serena, ela fica muito mais respeitosa com Picard, e ela é que bola o plano, perdão. Ela é que bola o plano, né, contra para poder salvar, né, o Bruce Maddox aí no caso. E o interessante aí é o seguinte, né?
Para poder, né, chegar lá, eles vão se disfarçar de intermediários, né, de negociantes intermediários, e os negociantes intermediários se vestem de uma forma extremamente extravagante. Aí é que foi o alívio cômico da coisa, né, que você vê, né, o Picard, o Rios, né, disfarçados de uma forma muito extravagante, né, como se eles estivessem se fantasiando pro carnaval, né? A gente tá na época do carnaval, né? Então o episódio meio que caiu como uma luva, né? Só que o alívio cômico ele foi tão surreal e ele foi tão esquisito, foi tão ruim, tão surreal, tão esquisito que acabou dando certo, por incrível que pareça. Acabou virando uma coisa engraçada mesmo, né, no caso, né? Pelo menos na minha modesta opinião. Teve gente que achou que foi horrível, mas eu particularmente gostei, né, dessa coisa extremamente surreal que apareceu no episódio que a gente não viu em nenhum outro episódio até agora. Só que foi um momento bem curto, né? A 7 de 9 no plano se ofereceu como moeda de troca, né? Porque ela já tinha esse histórico com a Abzaijan, né? No caso, né? E aí a 7 de 9 ela consegue, né? Controlar, né? Os capangas lá da Abzaijan, no caso, né? E ela, na verdade, ela estava usando isso como um plano, né? Esse plano da RAF, ela usou como um plano para quê? Para organizar uma vingança contra a Abzaijan, no caso, né? Então ela ia matar a mulher. E aí o Picard vem com aquela conversa de que vingança não leva a nada, de que vingança não preenche o vazio, que é deixado com as mortes, coisa e tal. E aí o Rios usa um argumento mais convincente que é justamente o quê? Se você matar essa mulher aqui, vai todo mundo pra cima desse velhinho aí que é o Picard, né? Que ele tava chamando o Picard de velhinho, né? Foi até um negócio estranho também, né? Mas aí o Picard depois até zoou isso com o Rios depois, né? Mas, então o que vai acontecer? A 7 de 9... ela acaba aceitando não matar a mulher, ela é teletransportada para a nave, né? E aí aparece a parte do episódio que é a parte mais legal, na minha opinião, que você vai ter justamente o Picard e a 7-9 conversando, né, como dois ex-assimilados, né, dois desassimilados, né, foi uma conversa meio de compadres ali, né, só que a coisa ficou muito Star Trek, na minha opinião, foi uma parte do episódio que ficou muito próximo de Star Trek, né, porque, né, eles começaram a se perguntar, né, a 7-9 perguntou pro Picard assim: você depois que foi desassimilado lá da coletividade Borg, você voltou a ser humano? Ele falou: voltei. Mas em sua totalidade? Ele: não consegui ainda. Mas nós, aí o Picard retruca, né? Mas nós estamos tentando fazer isso, né, 7-9? Aí a 7-9 fala: todo santo dia. Aí, nessa conversa aí, onde parece que 7-9 tá assumindo a sua humanidade, tá assumindo a coisa de deixar de ser vingativa, coisa e tal, deixar de ser uma badass, né? Porque ela, como parte dos Rangers de Fenris, né? Ela tá fora da lei e ela tá fazendo justiça com as próprias mãos, né? Que foi uma coisa que o Picard também criticou na 7 de 9, né? Mas aí a 7 de 9 falou: é porque você não sabe como é que tá essa galáxia aí fora, como ela tá desumana, como tem pessoas que estão sem assistência nenhuma, que não estão recebendo assistência da Federação e elas precisam de alguém para olhar por elas, né? Então, esse foi o argumento da 7 de 9 para dizer que ela estava nos Rangers de Fenris, né? Fazendo justiça com as próprias mãos, né? Então a 7-9 ela meio que finge, né, que aceita essa humanidade aí, finge que aceita esse negócio de não levar a vingança adiante, mas ela pede 2 phasers, né, pro Picard, né, olha só, né, e o Picard entrega os 2 phasers de bom grado e ela se teletransporta de novo pro Night Club onde estava a Viagens, né, aquela mulher lá com esse nome esquisito, né, de Biazul, um negócio assim, e faz o quê? Vaporiza a mulher. Né, vaporiza a mulher, ela se vinga mesmo, né? Mas ela, a Abzaijan, ela chegou e falou assim: você estava muito sentimental demais porque você levou o Picard lá pra cima, né? Arriscando a sua vingança. E a 7-9 retrucou da seguinte forma: ele ainda tem esperança, ele ainda é um cara misericordioso, ele ainda entende, né? Que, perdão, gente, que o universo pode ser um lugar misericordioso, que a galáxia pode ser um lugar misericordioso, então é importante preservar pessoas assim, né? Perdão. E aí, o que acontece? Isso foi um problema no episódio, né? Porque você vê a 7-9 Badass, né? Uma 7-9 Badass, algumas pessoas até falaram que ela tava parecendo mais a Sarah Connor do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente entende os motivos dela, apesar de não concordar, né? Lembrando que o Spock falava em um gosto de Armagedon, né? Eu entendo o seu ponto de vista, mas não concordo, né? Porque a morte do Sheb, né, foi um negócio muito pesado para ela, né? E ela tá com esse espírito de vingança aí. Esse espírito de vingança, ele só vai, entendeu?
ser útil na série para 7 de 9 se ela sofreu uma lição muito severa por causa desse espírito de vingança e ela retomar o seu caminho na humanidade. Eu espero que os roteiristas dessa nova série pensem dessa forma. Se bem que eu não tenho muita fé de que eles vão ser, entendeu, zelosos o suficiente para fazer isso, tá? Mas, né, é uma forma, uma coisa que você espera, né, que possa acontecer para resgatar a 7 de 9 aí em sua humanidade, né? Até porque ela vai aparecer ainda mais 2 episódios na série, né? Porque ela ficou aberto, né, que ela vai aparecer. Ela entregou um comunicador pro Picard e na hora que ela tá trocando tiros lá com os capangas lá da mulher lá, né, que eu não vou falar mais o nome que eu acho complicado demais, ela não acabou morrendo, a gente não vê ela sendo alvejada, morrendo, nem nada. Então, quer dizer, tá em aberto aí e já tá garantido que ela vai aparecer em mais 2 episódios no caso, né? Então isso foi muito interessante, né, a meu ver, né? Essa parte toda da 7 de 9, essa parte, a forma como ela conversava com o Picard, no início a conversa foi um pouco tensa, a gente já pensava que o Picard ia tomar uns esporros de novo, né? Mas depois a conversa foi ficando mais amena, foi ficando mais racional, com argumentos racionais, né? E ela culminou justamente nessa coisa da troca de figurinhas lá entre ex-assimilados que se aproximou bem do espírito de Star Trek, pelo menos a meu ver, tá certo? Outra coisa que eu achei legal também foi a Raffi, né, ter mudado a sua postura, né, no episódio, né? Ela acaba localizando um tal de Gabriel lá, um tal de Gabriel lá, o Wang, né, que era o filho dela, e como ele puxou demais a mãe, né, ele ficou cheio de mimimi porque ela abandonou o filho e o pai, né, para ir atrás dessa conspiração que aconteceu quando teve o ataque dos sintéticos a Marte, né? Que ela entendia que era uma conspiração realmente, né? E aí o filho dela não entendeu isso, né? E ela acaba se voltando, né, para a nave, ela acaba se trancando num aposento lá. O Picard no final do episódio bate, Rafa, tá tudo bem com você? Ela falou, não tô afim de papo, né? Deu até uma peninha da mulher, coitada, porque a mulher tava ali muito magoada, né? Porque o filho dela tratou com ela de uma forma extremamente ignorante, né? Que foi um negócio assim horroroso, a meu ver, né? Então dessa vez eu tô realmente dando o braço a torcer pra Raffi. Eu gostei muito da participação da Raffi nesse episódio especificamente, tá? Outra coisa muito legal foi a Jurati, né? A Jurati, aquelas confirmações, né, que a gente teve das suspeitas de que ela estava envolvida lá com a conspiração, com a Comodoro lá, com a Comodoro Liruda lá, coisa e tal, né? Que ela realmente estava envolvida com isso. E ela, que era uma ex-amante do Maddox, né? Que era uma amante do Maddox, ela mata o Maddox, né? Depois que o Maddox conversa com o Picard, e aí o Maddox diz que a Soji está no Cubo Borg, que a Soji está sendo perseguida pelos Romulanos, que a Soji pode estar sendo perseguida também pela Federação, e depois de tudo isso, o que acontece? A Jurati acaba assassinando o Maddox, né? Mas um detalhe muito importante apareceu. Um holograma médico de emergência do Rios, né? Acaba, né, percebendo que ela tá, né, matando ela, ele percebe o que ela tá fazendo, né, e ela desativa esse holograma médico de emergência. Então também é uma outra coisa interessante aí que pode dar pano pra manga no próximo episódio. Então é um episódio, né, que apesar de suas instabilidades, de ser altamente soturno, de ser altamente violento, ele deu bastante pano pra manga, ele deu bastante caldo aí, teve essa parte mais engraçadinha, né, que foi muito surreal, que tinha tudo para dar errado, mas por incrível que pareça acabou até dando um pouco certo, né, no meu ponto de vista, na minha opinião sobre isso, né? E foi um episódio que eu acho que teve elementos legais para a história, resgata a Raffi, né? Traz uma 7 de 9 aí badass que a gente espera que ela volte nos próximos episódios e que ela se restaure dessa badazice aí, né? Que ela fique um pouco mais a 7-9 antiga que a gente conhece, né? Que teve algumas coisas dessas, né? A gente vê o Picard sendo menos escorraçado pelas pessoas, né? Ele até brincando com isso, né? Quando o Rio chama ele de velho, né? Coisa e tal, né? Que também foi um negócio interessante, né? E foi um episódio, a meu ver, que foi bom. Eu acho que dessa vez foi um episódio bacana, apesar dos problemas da violência excessiva, né? Tudo isso, né? De você tentar fazer uma coisa engraçada que acabou não tendo graça, mas acabou no final das contas tendo graça também, né? Ele tinha tudo para não ser engraçado, mas acabou sendo um pouquinho engraçado, né?
E é isso, gente. Eu espero, né, que os próximos episódios sejam bons, né? Que a coisa melhore, né? E já vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Na Batata Espacial eu coloco em texto, tá? O episódio todo resumido lá, todo explicado, né, mais detalhadamente, né? E aí vocês podem dar uma lida lá também. Eu devo colocar esse episódio aí, né, nos próximos dias aí, no caso, tá? E continuem, né, compartilhando, seguindo e vendo o Diário do Capitão nas redes sociais, que a gente está discutindo bastante, né, sobre Star Trek Picard, né? Tem as lives de sábado com o Thiago às 2 da tarde, né? E depois tem esse videozinho que eu sempre boto aqui, né, depois da live, né? Eu assisto a live, eu interajo um pouco com eles lá, penso um pouco mais aqui e depois eu boto as minhas ideias aqui. Eu pretendo no próximo episódio, no 6º episódio, mandar uns 2 vídeos de 30 segundos a 1 minuto, né, no mesmo estilo que o Fernando Afonso faz, né, pro Thiago colocar no after também, pra gente poder ter as impressões. E depois esse vídeo aqui mais compridinho um pouco, tá certo? Vou ficando por aqui, gente, que esse vídeo já tá enorme. Fui e até a próxima.